A taxa DI over é calculada e divulgada diariamente, apurada com base na média ponderada das operações de emissão de CDI pré-fixados, pactuada por um dia útil. Se num determinado dia ocorrem as seguintes operações: 100 milhões à taxa de 4,68% ao ano, 200 milhões a uma taxa de 14,67% ao ano, 250 milhões a 14,65% ao ano e 130 milhões a 14,70% ao ano. A taxa DI over calculada foi D. Então olha só, na verdade aqui ele está te cobrando simplesmente se você sabe ou não calcular a média ponderada na HP. Por quê? Porque o exercício está te dando de bandeja a informação de como é que se calcula a taxa DI over. Você pega lá as operações de emissão de CDI de um dia, e aí você vai pegar e calcular a média ponderada dessas taxas, né? Então tem uma operação de um determinado valor com uma determinada taxa, outra operação de um determinado valor a uma outra determinada taxa. Você vai fazer a média ponderada dessas taxas, né? A ponderação é o valor da operação e a taxa é a informação que você quer calcular a média ponderada. E aí você tira a média ponderada de todas essas operações com as suas respectivas taxas e valores, você chega no CDI médio daquele dia, né? A taxa do DI over para aquele dia, que é a média das taxas das operações que aconteceram, operações de um dia. Então, como é que a gente calcula a média ponderada na HP? Olha só, a primeira coisa que você vai ter que fazer é inserir a observação. Então, primeiro, o meu celular aqui tá assombrado, né? A Siri achou que eu falei com ela aqui. A primeira coisa que você vai ter que inserir é a observação. Então, você tem aqui uma lista, né, de observações, ou seja, de taxas e os seus respectivos pesos. Né? Então, a taxa de 14,68 foi de uma operação de 100 milhões e assim por diante. Então, primeiro na HP, você vai inserir a taxa e depois o peso dessa taxa, que é o valor da operação que foi realizada com essa taxa. Como é que você faz isso? 14,68, não precisa mudar para decimal, tá? É em percentual mesmo. Aí você vai dar um Enter. Depois você vai colocar o peso, né? Então, a operação que teve como taxa 14,68% foi uma operação de 100 milhões. Né? Então, você digita lá os 100 milhões e aperta a teclinha somatório mais da sua HP. Fica lá embaixo, perto do zero. Então, lembra disso aqui, lembra dessa sequência, né? Primeiro você insere a observação e depois o peso dela. Então, é observação, Enter, peso, somatório mais. Então, como se fosse calcular a tua nota lá, quando você estava na faculdade, lembra? Você ia calcular a tua média ponderada na prova. Você pegava, a observação era a tua nota na prova, né? Tirou lá 6 e a ponderação era o peso da prova. Essa prova tem peso 2, certo? Então aqui é isso. A observação é a taxa e o peso é o valor da operação. Então você insere a observação, dá Enter. Insere a observação, que é a taxa, dá Enter. Digita o peso, que é o valor, e somatório mais. E vai fazer isso com todas as operações que o enunciado te forneceu. Então, 14,67, que é a segunda taxa, entra uma operação de... Epa, tá errado, né? Não foi 100 mil, foi... Deixa eu ver, a segunda operação foi de 200 milhões. Então aqui... Não, essa tá certa, né, pessoal? Vamos passar uma borracha aqui. Beleza. Certinho. Então, 14,68 entra, 100 milhões somatório mais. O que mais? Agora eu não passo o slide. Agora foi. 14,67 entra, aí aqui é 200 milhões. Eita, tá sobrando zero aqui, pessoal. Vamos lá. Nossa, agora tá possuído aqui o meu slide. Vamos lá, calma. Então, vamos lá, 200 milhões. Deixa eu pegar a borrachinha aqui com todo o cuidado para esse fantasma maldito não me assombrar. Vamos lá. Ih, agora não está funcionando aqui.
Acho que a caneta, de novo, acabou a bateria. Mas vamos lá. Onde você está vendo aqui os 100 milhões, na verdade são 200 milhões, tá? Então, 14,67, 200 milhões, somatório mais. 14,65, aqui também não é 100 milhões, né? Acho que eu fui dando Ctrl V aqui em tudo, né? 14,65, que é a terceira taxa, e 250 milhões, que é a terceira operação. Vamos ver se a caneta ressuscitou aqui. Ressuscitou. 250 milhões é a terceira operação. Vamos olhar qual que é o valor da quarta, que deve estar errado aqui também. 130 milhões. Então vamos lá. Vamos fazer esse negócio direito aqui, pessoal. O professor se atrapalhou aqui nessa questão, hein? Vamos lá. Não está apagando. Aí, apagou aqui, olha que beleza. Vamos lá. Vou voltar para a caneta. Aqui são 250 milhões e aqui são 130 milhões, tá bom? Então, esquece esses 100 mil aqui e perdoa o professor. Então, é assim que você vai inserir as informações na HP, né? Taxa, que é a observação, entra o peso, que é o valor da operação, somatório mais. 14,68 entra 100 milhões, somatório mais. 14,67 entra 200 milhões, somatório mais. Aqui tem um ponto e aqui tem um zero a mais. 14,65 entra 250 milhões, somatório mais. E 14,70 entra 130 milhões, somatório mais. Ok? Depois que você terminou de inserir todas as observações e os seus respectivos pesos, o que você vai fazer? G e 6. O 6 é o número que tem aqui embaixo, essa funçãozinha em azul. O x barra, né, é a média e o W é o de ponderado, né, o weight do inglês. Então, média ponderada é a média que leva em consideração os pesos atribuídos a cada observação. Então, G6 e ele vai te calcular a taxa média, né, a média ponderada das taxas, que é 14,67. Então, resposta alternativa B de bola, 14,67%. Tá bom?